meus queridos, tudo bem? Bora pra um dia de rotina comigo. Começando acordando ali às 6h20 da manhã por aí, ligando meus LEDs, né? Porque eu não tenho luz no meu quarto, eu gosto de colocar as luzes LEDs que elas são mais confortáveis, gastam menos energia. Pra começar, que eu já vou arrumando a minha cama, né? Não consigo acordar sem arrumar minha cama e colocar uma essência, essa aí era de lavanda, no difusor, né? Aqui já começo fazendo o meu vácuum diário. Vácuum. Pra quem não sabe o que é vácuum, vácuum é uma técnica que a gente usa, que a gente puxa o abdômen, faz um vácuum literalmente dentro do corpo. E eu faço isso por 5 minutos pra ajudar a afinar a minha linha de cintura. Afinar não, na verdade, é mais controle. Aqui estou descendo a escada, né? Moro no 2º andar. Já desci aqui pra encher a minha garrafa d'água. Por quê? Porque eu já vou enchendo logo cedo pra já tomar os meus 500 ml de água em jejum. Tem que ser os 500 ml em jejum, né? De acordo com o protocolo do meu treinador. Já pego a pitoca pra dar um cheiro nela, né? Já tava chegando lá fora. Dou um cheirinho nela e já venho preparando aqui, né? O meu copo d'água. Mas aí vocês vão ver o que vai rolar. Aqui na minha cidade, né? Porto Alegre. Eles estavam fazendo manutenção das bombas de água aqui no Demai, que é a estação de água. E o que acontece? Eu acabei não conseguindo tomar essa água, né? Porque ela tava marrom, tava meio terrosa, então eu não consegui tomar água, tá aqui esse dia. Então, como eu não tinha o que fazer, já fui direto lavando meu rosto, né? Que era a segunda coisa que eu tinha que fazer. Tirei meus óculos, peguei meu sabonete com vitamina C, já fui lavando meu rosto de manhã cedo, ó. Esse sabonete é muito bom da Bambel. Baratinho e bom. Colocando meus óculos, né? Já agora fui hidratar o meu rosto com esse hidratante da Creamy, que foi a minha namorada que me deu de presente esse final de semana. Muito obrigado. Te amo. Esse hidratante é muito, muito bom. Não deixa a pele oleosa. E ele seca rápido e realmente hidrata. Não é aqueles que ficam só na pele e não absorve. Guardando, né? Aquela coisa. E agora, meus queridos, não teve jeito. Primeiro eu tinha que tomar água antes de comer o meu café da manhã, né? Mas não deu porque não tinha água. Então o que eu fiz? Eu já fui direto comer. Peguei ali o meu pão integral. Ali a Maria, um amorzinho de pessoa, muito fofa. Trabalho aqui em casa, peguei 4 fatias, né? Requeijon light e o meu leite proteico. 10 gramas de proteína a cada 200 ml, muito bom. Já peguei o requeijão, né? Coloquei ali em torno de 10 gramas em cada fatia. Eu geralmente não sinto tanta fome no café da manhã, mas eu como porque precisa, né? Então, já fui ali colocando meu café solúvel, mas o meu, como é que é? O meu adoçante. E me falem aí nos comentários se vocês preferem tomar café com adoçante, açúcar, ou vocês não tomam. Dei uma chabuscada ali com o mixer pra ele ficar bem cremoso. Eu gosto do café assim, café com leite, né? Aqui já tirei a roupa, pega a transição do pai, expansão de dorsal. Já coloquei minha blusa porque agora eu vou fazer o meu cardio. Pega a transição de novo. Nossa, eu tô impossível. Aí pega a biscoitada do braço do pai. Peguei minha bike, agora vocês vão ver eu fazendo o trajeto. Nossa, foi muito difícil posicionar esse celular na bike. Então sintam-se assim, ó, privilegiados. E, né, eu uso bike pra praticamente tudo. Eu tenho carteira de motorista, porém eu não uso praticamente nunca o carro porque eu não gosto de dirigir. Acho que é uma perda de tempo no trânsito e usar o corpo é uma maneira extremamente boa assim de aproveitar meu físico. Aqui já comecei a fazer meu cardio, né? São 40 minutos. Nesse caso aí tava fazendo 30 porque eu fui fazer 2 no dia. Então dividi, fiz 1 hora. 30 minutos de manhã aí fazendo uma caminhada de boa. Deixei o outro celular no timelapse. Já terminei e fui encher minha garrafa, né? Porque lá em casa tá sem água. Quer dizer, quis tentar a sorte, né? Porque eu não sabia se ia ter ali. A água tava meio ruim, não gostei muito, tá? Aqui já é o meu almoço. Está aí 160 gramas de peito de frango, um pouco de beterraba, arroz ali, acho que 150 gramas. E já tava assistindo as notícias do fisiculturismo que eu assisto de um canal muito foda, Miguel Chain, muito informativo. Aqui eu vim fazer personal
mostrou pro meu avô, que é um senhor de 90 anos, muito mais ativo que muita gente. Aqui eu tava introduzindo pra ele fazer esteira. E pega o braço do pai, tá muito grande. Tava introduzindo pra ele fazer esteira. Aqui a gente fez os nossos alongamentos, né? Alongamentos não, aquecimentos. Aqui eu faço ele andar, é que tá muito rápido, né? Mas fiz ele andar em linha reta pra testar o equilíbrio dele botar um pé na frente após o outro. Fiz exercício de força, elevação lateral. Fiz ele fazer uma espécie de remada. Enfim, exercícios bem funcionais. Aqui é uma adaptação do agachamento. E porque foi o treino dele. Aqui eu cheguei, ó, e estava fazendo a terceira refeição que eu tava mostrando, que é o pré-treino. São 500 gramas de frutas variadas. Ali tinha, olha, tipo a festa, tive toque esse, a Lola, minha cadela. Pra quem não sabe, tem, ó, a Lola, a Luna e mais a Juma, que era minha namorada, né? As 500 gramas de fruta. Ali tinha uva, tinha, como é que é? Bergamota, tinha kiwi. E eu acho que uma banana, acho. Aqui eu estava assistindo o mangá de Baki, mais especificamente o Gaiden do Hanayama, que é o Jeter do canal Sociedade Z. Faz pra gente muito bom esse canal, viu? Quem gosta de mangá, anime. E toca eu de novo de Baki pra agora treinar. E agora o pau vai comer, gurizada, porque hoje era um treino de inferiores e é um treino extremamente intenso. Então assim, eu dou tudo de mim. E no dia seguinte é dia de descanso. Então assim, hoje vocês vão ver que eu me puxei fazendo um deslocamento de novo, né? Tava batendo um solzinho gostoso no meu rosto. Eu adoro quando eu tô andando de bike e bate um sol, porque eu sinto que fica muito confortável, assim, uma vibezinha. Aqui comecei com um agachamento hack. Comecei fazendo ali um aquecimento, né? Acho que eu fiz em torno de, deixa eu ver, nem sei, acho que umas 10, não lembro, com 20, 40, 60 quilos, né? No total, na verdade, mais tem uma acelerada, né? Pra marcar o movimento e, enfim, aquecer tanto a musculatura quanto o sistema nervoso, pra ele entender que vai vir este movimento. Aqui eu já tava fazendo a minha feeder, não lembro se a feeder era a work, mas enfim, aí já tem 120, eu já tava fazendo movimento com um pouco mais de dificuldade e tava descendo bastante, marcando bastante movimento. E eu gosto bastante desse hack porque consegue botar bastante amplitude, tanto de quadríceps quanto de cadeia posterior. Eu estava estreando esse All-Star aí que chegou bem no dia, mano. Também chegou a minha pulseira que está ali na minha mão esquerda, no braço esquerdo. Eu só não fiz o unboxing deles porque senão o vídeo ia ficar maior. Mas chegou bem no dia. Aqui já tem 120, 140, 160 quilos. Aqui o negócio já ficou brabo, entendeu? Esse exercício é o primeiro porque pra mim é o mais difícil, vai mais carga, né? Aqui eu acho que eu fiz uma margem de 8 repetições. Fiz 8 repetições. Intenso, se o seu treino não é intenso assim, acho que você pode melhorar. E eu não tô nem falando da carga, mas eu tô falando, tipo assim, da proporção de intensidade. Você pode pegar menos carga que eu, mas tem que ser proporcionalmente intenso pra você, sabe? Então, presta atenção como cada repetição que eu faço parece que eu vou falhar, mas é porque tá intenso mesmo. Bora pra segunda, né? Segunda série de trabalho. Aí tinha 120, eu coloquei 124 quilos. Ou era 170, não lembro. Não, 164 ou 170, não lembro. Porque eu não consigo ver se é anilha de 2 quilos ali que eu coloquei o 5, mas acho que é de 5, não sei dizer. Vamos ver se eu fiz 8 ou 6. E me desculpem os sons aqui que tem de cachorro e também de um monte de bicho que eu tô gravando por cima de dia, né? E aí os bichos ficam loucos. Mas enfim, pessoal, também pra quem tava pedindo que tivesse música aqui no fundo, coloquei um lo-fizinho pra vocês darem uma relaxada, porque, mano, fazer um vídeo desse tamanho e com tanto de coisa só, com eu cochichando, não daria certo, não seria legal. Era 164, porque agora eu vi que tá a anilha de 5 quilos ali de cada lado. Então, é mais ou menos por aí. 170 quilos é a minha última série. Tava bem pesado. E eu lembro de assim, a minha pressão ter caído várias vezes. Mas como eu tô acostumado, eu não levo isso tão a sério, porque é só do exercício, sabe? Depois melhora. Bem intenso, olha só como eu desço.
Mas assim, bem intenso esse exercício. Daqui a um pouquinho a gente vai pro próximo, que muito provavelmente é o RDL, que é o Romanian Deadlift. Isso é exatamente o Romanian Deadlift agora, que é uma variação, parece uma mistura do stiff com o terra. Se você não conhece esses termos, é basicamente isso daí, ó. É um exercício no qual eu tiro o peso do chão, mas eu não fico totalmente, tipo, agachado. Eu já fico mais esticado, tá vendo? Esse é o Romanian Deadlift. Muito bom exercício. Aí eu tava fazendo 20, 30, 40, 80, 95 quilos, tá? Nem lembro qual. Agora já é 20, 30, 40, 50. Agora já tem 115 quilos, porque a barra tem 15, 20, 30, 40. 20, 30, 40, isso aí, 115 quilos. E aí eu vou subindo carga, né? Eu vou subindo carga e mantendo a quantidade de repetições, que é em torno de 8. Mas muito bom esse exercício para cadeia posterior e para progressão de carga, né? Ele permite progredir bastante. Coloquei esses steps aí para aumentar um pouco a altura e eu não usar tanto a minha lombar, mas no final das contas acho que o step poderia ter ficado um pouquinho mais baixo, porque eu não conseguia alongar tanto a minha parte posterior da perna, sabe? Quando eu tirava, note que quando eu tirava do chão ali, eu usava um pouco da minha lombar, o movimento já saía com a lombar. Aqui é mais 5 quilos, né? Se antes tinha 20, 30, 40, 50, 115, agora tem 125 quilos. 20, 30, 40, 50, 100, 115, 125 quilos. Eu sempre fico recontando, porque, né? Às vezes eu posso errar a carga mesmo sabendo que foi eu que fiz. Então, ó, movimento bem clean, uma repetição parece com a outra. Nada de perder o padrão de movimento ao longo da série, porque se você faz isso, você tá precisando descer a sua carga. Então, é mais ou menos isso. Isso daí, top demais. Agora eu vou pra minha top 7, que é a minha carga mais pesada. Eu não lembro se eu fiz 6 ou 8. Ah, não, fiz 8 sim. Aí eu tirei aquelas, deixa eu ver, 20, 40, 50, 60, 70. Meu pai, nem me lembro quantos quilos tem aí. 10, 20, 30, 40, 50, 100, 110, 120, 40. Acho que tem 155 aí, mas não me lembro ao certo, tá? Sim, foi eu que fiz, mas eu não me lembro. Nota como assim, ó, minha lombar não pode ficar muito envergada. Ela pode envergar, tá? Mas não muito. Não fiquem com esse terrorismo aí de, ai, não pode ficar com a coluna arredondada. Pode e deve, mas você não pode exagerar, porque quando a sua coluna arredonda muito, significa que o movimento tá extremamente chatinho assim de fazer. E aí tem que descer a carga. Aqui já tô na cadeira flexora. Aqui tô fazendo a primeira série, tava mais leve. Aqui a margem de repetições era de 10 a 12. Mas eu sempre prefiro, por exemplo, se a margem é de 8 a 10 ou 10 a 12, eu sempre prefiro fazer a margem mais baixa e aumentar o peso, porque isso é mais favorável. Tipo assim, ó, quanto menos fadiga você gerar, ou seja, menos repetições e mais carga, melhor. Isso se você conseguir manter a repetição, quer dizer, a execução, não é? Mas olha só o que eu começo a fazer agora, ó. Comecei a aumentar a carga. Eu faço uma puta de uma força pra segurar aquele suporte ali em cima da minha perna, porque ele que vai me manter estável na cadeira, né? No banco. E olha como eu faço uma força e só termino o movimento lá no final, porque se você não aproveita o movimento inteiro, você acaba perdendo uma parte muito importante do movimento, que é o pico da sua contração, da sua flexão de joelho, não é? Fiz a segunda série, né? Já todos os exercícios eu vou aumentando a carga. São raros aqueles que, tipo, eu mantenho a carga e tirando as técnicas avançadas, que aí vocês vão ver daqui um pouco. Aqui era a terceira série, a mais pesada, tinha 90 quilos aqui. Então, tipo assim, o que acontece? Fiz aí com uma velocidade maior, mais pesado, não é? E ficou um negócio bem complicado pra eu fazer, mas era top 7. Então a execução ela pode ficar um pouquinho comprometida, mas não muito. Aqui já é extensora, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Aqui era eu ia fazer, acho que era 10 a 12 repetições, acho, de uma carga e depois 2 séries de cluster 7. E o que é cluster 7? Eu vou explicando que daqui a pouco vai aparecer aí. Eu basicamente pego uma carga, faço 3 repetições e aí eu descanso 20 segundos e faço 3 repetições de novo, 20 segundos, 3
3 repetições de novo. Vocês vão ver, ó. Vai dar um intervalinho aí, botei acelerado o tempo. Deu 20 segundos, 3 repetições de novo. Eu faço isso até fechar 18 repetições, tá? E aí eu faço com a extensora zerada, porque a extensora de joelho, ela é um movimento que depois que você se acostuma, é fácil de você desenvolver força. São raras as extensoras que são pesadas mesmo, que você não consegue. Nem conto pra vocês a treta, né, o babado. Olha o que aconteceu, um cara discutiu comigo aí na academia quando eu tava fazendo extensora, porque eu tava com o tripé, né, filmando o dia de vlog, é assim. O cara tem que gravar e faz parte. E eu não, tipo assim, eu sou uma pessoa com um senso de coletivo muito forte, assim. Eu não fico na frente dos outros enquanto eu tô mexendo no celular. Eu vou pro canto. Eu nunca, tipo, alugo aparelho, nada do gênero, tá? Aí já tava indo por isso, tava brincando com meu amigo sobre essa treta que antecedeu essa série aí. Aí o cara pegou, tinha um cara que já chegou com pressa aí, querendo fazer extensora, jogou as coisas dele ali. Eu fui falar, quer revezar, amigão? E ele falou, ah, sim, que eu tô com pressa. Dizendo que eu literalmente tava dizendo pra ele revezar. E cara, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não arranjo briga com ninguém. Porque, cara, não convém, né? A gente não veio ao mundo pra brigar. A gente veio ao mundo pra, pô, ser uma pessoa do bem, assim, de boa. E, cara, o cara tava a fim de brigar. Aí depois, quando eu deixei uma senhora fazer, ele olhou pra mim assim e falou, cara, tá falando de... Porque eu tava conversando com meu irmão e um amigo. Aí ele falou, tu tá falando demais aí, tá pagando de influencer. Pá, mano, daí o cara me tirou pro otário. Aí eu olhei pra ele e falei assim, sim, tô falando bastante, é meu descanso. E daí? E se eu for influencer, e daí também? Aí ele ficou rindo assim. Eu falei, cara, eu tô sendo educado com todo mundo. Eu tô sendo educado contigo. Eu tô sendo educado com as senhoras que foram fazer. Eu não ligo se eu tiver que demorar, sei lá, até as 10 horas aqui na academia. Mas eu não tô sendo mal educado com ninguém, então fica na tua aí que, pô, já cansei. Aí ele ficou rindo e foi isso. Aí já tô fazendo meu pós-treino, né? Tô assistindo na verdade, um review do Superman do canal Gustavo, esqueci o nome do cara. Gustavo alguma coisa, tá? Mas muito top o canal dele, fala sobre super-heróis, quadrinhos. Aí já fui botar o meu tênis, né, pra fazer o segundo cardio do dia, assim. E agora lá o cara se movimentar de novo de bike. Já tava uns 12 graus aí, tava uma serração é tipo uma neblina, sabe? E vou eu fazer o mesmo processo de novo. Já era tipo assim, ó, sei lá, acho que era 10 da noite, eu fui fazer o cardio. Cara, e dessa vez eu coloquei a câmera de frente pra bike, né? Eu achei muito legal. Você fica se sentindo flash assim, assistindo o percurso, sabe? Mas enfim, tô quase chegando ali, vocês vão ver. E fiz o cardio de novo na pista. E assim que eu me colocar ali, vocês vão ver que não tinha uma alma viva na pista. Uma super neblina. Fiz até o percurso, ó, em primeira pessoa pra vocês verem, cara. Esse vídeo ficou top assim em gravação. Passei o dia todo desde as 6 da manhã até a meia-noite, que vocês vão ver depois que eu vou gravar fazendo. E aqui mesmo o processo, né? Como tá em timelapse, vocês conseguem ver a neblina passando ali. Mostrei pra vocês que não tinha ninguém. Parece até uma background super escuro. Porém, super escuro, mas tava tranquilo ainda. Eu não ligo pra isso. Eu até prefiro, porque eu fico tranquilo, não tem ninguém. Literalmente não tinha ninguém, cara. Só tinha um cara que depois ele foi embora, que vocês conseguem ver aí daqui um pouco. E olha a neblina se movimentando ali, sabe? Vocês estão vendo? Tipo assim, fiz o segundo cardio, né? 30 minutinhos. Tava 12 graus. E ó, toca eu de bike de novo. Eu achei muito legalzinho, não sei vocês. Se inscrevam aí nos comentários de ver todo esse processo de eu me movimentando, indo pra casa. Aqui eu tive mais liberdade pra ir pela rua. Eu geralmente não vou pela rua de bike, porque por mais que eu saiba andar pela rua, eu acho meio inseguro, porque você não tem que cuidar o que você faz, você tem que cuidar os outros, entendeu? Eu só faço isso geralmente de ir pela rua de noite, que não tem ninguém. E mesmo assim tomo cuidado, sabe? Quando eu vou puder ir pra calçada, eu vou. Aqui já voltei pra casinha. Não é? Cheguei e pensei assim, ó, vou ter que tomar um banho. E taca lá eu tomar um banho. E olha só, olha meu violão, que coisa linda. Eu amo esse violão, cara, muito bonito. E daqui a um pouco vou fazer um roleplay de loja de instrumentos pra vocês. Eu nunca consigo guardar as ideias, né, sem dar spoiler. Olha eu depois do banho aí,
Creme hidratante maravilhoso. Ele é muito bom mesmo, não deixa a pele oleosa. E ele assenta muito bem na minha pele. Fazendo uns efeitos especiais aqui do tapping. E olha lá, eu passando de novo. Eu geralmente passo só um dedinho assim, porque ele rende bastante esse hidratante. Então eu consigo colocar no meu rosto inteiro o hidratante, né? Justamente porque ele rende e ele tem um toque seco, assim, se vocês quiserem. Um hidratante pro rosto da Creamy, muito bom. Não é caro, tá? Acho que é uns 40, 50 reais. Toca eu dando uma biscoitada de novo. Bração gigante, antebraço. E é isso, ó. Minha última refeição. Que minha janta não era pra ser isso, mas foi uma banana doce de leite. E é isso, pessoal. Valeu, foi.